Lembrando, por isso, no final da última aula, nós defendemos uma hipótese, e insisto que é uma hipótese, segundo a qual a mitologia pode servir, no fundo, como o pano de fundo de civilização, ou seja, o ponto que nos permite diferenciar uma cultura de uma civilização. Tivemos a ocasião de mostrar, por isso, na aula anterior, que o conceito de civilização pode ser perspectivado, e não vou agora considerar a hipótese que Lévi-Strauss sustenta, pode ser perspectivado sobre três modos. Nós podemos considerar o termo civilização como algo que nos indica algo de civilizado, uma experiência, em princípio, ética, de comportamento ético, civilizado, e esse termo é muitas vezes utilizado, por isso é muitas vezes emprego na nossa linguagem corrente, quando dizemos que alguém é civilizado, ou pelo contrário, é um bárbaro. Esse é um primeiro sentido que a palavra tem. Depois existe um outro sentido que a palavra tem, civilização, que é essencialmente os chamados fatores ou elementos que nos permitem indicar que uma determinada cultura entrou num estado civilizado, assim se pode dizer. E isso correspondeu, no fundo, a grande parte do desenvolvimento da antropologia cultural foi precisamente considerar esses elementos, ou seja, essas dimensões culturais que poderiam eventualmente indicar a ideia de que uma determinada cultura teria passado por um estado mais avançado, que se chamaria propriamente civilização. E então, nesse sentido, houve autores, logo no princípio da antropologia, que defendem a ideia de que a escrita, a capacidade de escrever, seria um traço de civilização, ou a existência de instituições, como por exemplo instituições jurídicas, instituições políticas, instituições militares, divisão social, enfim, todo um conjunto de elementos que, para alguns antropólogos e historiadores também, indicariam, no fundo, a presença de uma civilização. Esse é o segundo sentido que a palavra em si mesma tem, mas pode-se dizer que esse sentido se esmoreceu bastante. A terceira vertente, a terceira dimensão na consideração de uma civilização é essencialmente a ideia de que uma civilização é a unidade de várias culturas, ou seja, compreende uma unidade cultural mais ampla do que uma cultura determinada. Qual é a dificuldade desta última definição? Eu acho que esta é mais pacífica, é aquela que nós habitualmente fazemos, ou seja, olhamos para a Europa, vemos um conjunto de países que são muito diversos entre si, mas nos quais é possível reconstituir uma determinada identidade mais ampla, e por isso falamos da civilização europeia, ou da civilização propriamente ocidental. Qual é a dificuldade fundamental que existe? É que, em certas circunstâncias, tem todo o sentido falar numa identidade entre cultura e civilização. Precisamente até tendo em consideração este ponto. Por exemplo, falamos, por exemplo, do Egito Antigo, e falamos da existência de uma civilização egípcia. Ou seja, neste caso concreto, civilização não está a indicar uma unidade de múltiplas culturas. É a própria cultura do Egito Antigo que é pensada como civilização. Por exemplo, no Oriente, eu dei este exemplo, falamos, por exemplo, da civilização japonesa. Quando estamos a falar de civilização japonesa, nós estamos a referir várias culturas integradas nessa etiqueta que se chama civilização japonesa, estamos a referir essencialmente à cultura japonesa. Logo, em face dessas mesmas dificuldades, por isso se eu apresento esta hipótese, que no fundo é uma hipótese que se sedimenta em quê? Sedimenta-se numa ideia que foi defendida pelo poeta e filósofo também, americano T.S. Eliot, que escreveu um dos textos mais importantes sobre a noção de cultura, logo depois da Segunda Guerra Mundial, por isso é um ensaio, aliás, que está traduzido em português, Notas para uma definição da cultura, é o título da obra, em que o autor defende e sustenta a ideia de que, em última instância, quando falamos de cultura, mas cultura em maiúscula, ou seja, algo que nos indica a ideia de civilização, nós estamos sobretudo a falar de mundividência, estamos a falar das visões religiosas, por exemplo, que determinadas culturas têm, que permitem, em última instância, estabelecer precisamente uma determinada unidade. E se repararem bem, se nós assumirmos o termo que T.S. Eliot invoca, que é cultura com letra grande, mas que nós podemos chamar civilização, aqui torna claro que podemos falar de múltiplas culturas sobre o mesmo guarda-chuva, sobre uma mesma civilização, ou podemos falar de uma determinada cultura que é em si mesma uma determinada civilização. O Egito Antigo, por exemplo, voltando ao exemplo anteriormente dado, o Egito Antigo tem uma determinada cultura, tem uma determinada unidade religiosa que é específica e singular, e daí falar-se de civilização propriamente egípcia. Os países europeus, são múltiplas culturas, têm uma determinada unidade religiosa, que no essencial é o cristianismo, com várias variantes, protestantismo, ortodoxo, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica, e por isso posso falar-se de uma unidade cristã da civilização propriamente europeia. Pronto, esta é a proposta que eu faço, e então como dar corpo, no fundo, a esta experiência
de mundividência? Bem, eu diria que ela é sobretudo transmitida através dos chamados textos orais, ou seja, em particular os poemas orais, que invocam sobretudo uma determinada mitologia. E daí a hipótese que eu sugiro, volto a repetir, é uma hipótese, no fundo tem que ser trabalhada, tem que ser estudada, e que consiste essencialmente em ver como é aqui dita a mitologia como um sistema organizado de narrativas tradicionais, ou seja, de mitos, que oferece um quadro simbólico de inteligibilidade, ou seja, de padrões, da experiência e da ação humana. A identidade de uma civilização é a sua mitologia. Existem tantas civilizações quanto as mitologias. Foi este o ponto em que nós ficamos, e eu queria, sobretudo, ilustrar esta questão através de dois exemplos. O primeiro exemplo prende-se com o mito de Édipo, em que iremos ver, a hipótese a ser estudada, a ser investigada, que o mito de Édipo poderia ser um dos mitos mais importantes, sem dúvida não é o único mito, mas seria um dos mitos mais importantes daquilo que chamamos a cultura europeia, a civilização europeia, ou seja, a cultura com letra grande, a civilização europeia, que compreende, como vimos, culturas, de variedíssimas culturas. Com efeito, eu penso que todos nós aceitamos, como pacífico, por exemplo, em relação à Europa, de que ela é marcada por várias tradições, uma tradição celta, por exemplo, uma tradição judaico-cristã e uma tradição que remonta à cultura clássica, antiga, tanto greco-romana. E sabemos que, sobretudo, os romanos trouxeram para a civilização europeia a ideia de legalidade, de justiça, de instituições, sobretudo, mas no caso da mitologia, a mitologia romana é, no essencial, uma transposição de uma outra cultura, que é, no fundo, a cultura propriamente grega. E na cultura grega, inegavelmente, a questão do mito de Édipo é um dos mitos mais importantes, fundamentais. Também sabemos que esse mito não ficou simplesmente na civilização greco-romana. Expandiu-se, no fundo, para a civilização europeia como um todo, a um ponto tal que encontramos imensas reflexões, imensos pensamentos, imensas teorias sobre a figura de Édipo, sobre a sua função, uma delas até mais conhecida, provavelmente a mais famosa, não quer dizer que seja a mais verdadeira, é aquela que foi invocada por Freud, Freud, o pai da psicanálise, que sustentou a ideia de que existia um complexo de Édipo no seio da mente de cada um de nós. Essa tese foi defendida, sobretudo nos princípios do século XX, quando a psicanálise era triunfante. Ela depois vai ser posta em causa por vários antropólogos, nomeadamente um deles fez referência na última aula, chamado Malinowski, polaco, que fez sobretudo investigação nos países, nas regiões, nas culturas da Polinésia, e aí mostrou, ele tentou essencialmente mostrar que a estrutura familiar na qual, no fundo, a história de Édipo se inscreve, nomeadamente na interpretação psicanalítica, não tem muito sentido, na medida em que a estrutura familiar é completamente diferente, é completamente distinta. E, nesse sentido, a importância, a força universal do complexo de Édipo desapareceu, mas provavelmente não desapareceu a questão de Édipo como traço fundamental da própria cultura europeia. Eu vou, num primeiro momento, mostrar, no fundo, o que é o mito de Édipo, no fundo, qual é a história, a narrativa tradicional que está na sua vertente, que está na sua base. Nós, habitualmente, conhecemos parte dessa história, provavelmente porque estamos muito habituados a conhecê-la através da tragédia de Sófocles, a tragédia do Édipo Rei, mas o mito de Édipo é um pouco mais vasto, um pouco mais amplo do que aquele que é expresso numa determinada obra literária, que é o Édipo Rei. E vou então, por isso, reconstituir o próprio mito de Édipo e depois vou tentar interpretar esse mito de Édipo, ou melhor, mostrar uma interpretação desse mesmo mito, feito por um antropólogo, e naturalmente depois questionar se tem sentido ou não apresentar esse mito como um dos pontos fundamentais da mitologia da civilização ocidental, da grande cultura europeia, como estou a tentar essencialmente provar. Bem, o mito de Édipo cruza-se no primeiro momento com o mito da Europa. A Europa não é só o nome de um continente. A Europa designa uma determinada figura mitológica, designa alguém que faz parte da própria mitologia grega, e a história de Édipo cruza-se com esta figura. Trata-se da história de uma jovem, chamada precisamente Europa, que era muito bela, era filha do rei Agenor, como os nomes vocês encontram aqui do lado direito, do rei Agenor, e um dia ela foi raptada por Zeus. Zeus, por isso o pai dos deuses, que era o pai dos deuses na cultura grega, transformou-se num touro, neste touro que podem ver aqui neste quadro, ou aqui nesta escultura grega, em que se vê a Europa sentada em cima do touro, e leva e rapta, levando-a para a ilha de Creta. Isso vai depois dar origem a um outro mito, que não vamos agora propriamente falar, mas tem a ver sobretudo com o mito do labirinto, de Teseu, de Ariadne, uma outra história completamente diferente.
Porquê que esta história se cruza essencialmente com o mito de Édipo? Por uma razão muito simples, porque o rei Agenor, quando se deu conta que a sua filha tinha sido raptada, solicitou aos seus filhos que fossem procurar precisamente a Europa e que não voltassem se não conseguissem encontrar. Os diferentes filhos de Agenor foram assim em busca da sua irmã raptada, e um deles vai ter um papel preeminente nesta história chamado Cadmo. Cadmo era particularmente inteligente, era particularmente expedito, e o que é que ele fez? Fez aquilo que todos os gregos nesta antiguidade faziam quando queriam saber algo verdadeiro. Ou seja, deslocavam-se a uma determinada zona da Grécia, chamada Delfos, onde existia, no fundo, uma sacerdotisa, que fazia um conjunto de oráculos e que dizia a verdade, segundo eles acreditavam. Então Cadmo perguntou a Delfos, no oráculo de Delfos, à sacerdotisa, como encontrar a sua irmã propriamente Europa. Aí Delfos, o oráculo, peço desculpa, disse-lhe o seguinte: esquece, porque nem explicou muito os pormenores. A razão é esta: se ela foi raptada por Zeus, o pai dos deuses, certamente não vais ser tu a encontrá-la. Por isso, ela aconselhou por isso a desistir dessa procura e a fundar propriamente a sua cidade. Porque também sabia que Agenor nunca receberia Cadmo se não trouxesse propriamente a sua irmã. E assim disse-lhe o seguinte: o oráculo disse, segue aquela vaca, havia um determinado animal, uma vaca, segue, e quando essa vaca estiver muito cansada, constitui aí, no fundo, a sua cidade. Diga-se que esta história de uma vaca e desta ideia de seguir uma vaca até ela estar descansar é uma ideia comum àquilo que chamamos os povos de língua indo-europeia. É uma história muito comum, no fundo correspondia a um modo, se me permitem este parênteses, um modo muito tradicional dos diferentes reis conquistarem poder. Ou seja, diziam, se um determinado animal, neste caso habitualmente era uma vaca, se deslocar, ou um cavalo também era muitas vezes utilizado, se deslocar para uma determinada zona, essa zona é minha e por isso eu vou-me apoderar propriamente dela. Bem, e é assim que Cadmo faz, segue uma determinada vaca e desloca-se para uma zona que hoje é conhecida por Tebas. Tebas é o nome de uma cidade grega que fica um pouco a norte de Atenas. Existe também Tebas, uma cidade do Egito Antigo, não se deve confundir as duas. Enfim, Tebas, em princípio, é uma cidade grega, e aí conta-se que Cadmo encontra precisamente a vaca a descansar e decide que aquela região iria ser, no fundo, a zona onde ele ia fundar propriamente a sua cidade. Só que tem que confrontar-se com um conjunto de perigos e de riscos, sobretudo um determinado dragão que surge. Vocês estão aqui a ver uma imagem de um vaso grego antigo, um vaso do século IV a.C., onde vocês encontram precisamente Cadmo lutando com um dragão, que no fundo tem uma similitude bastante grande, enfim, com uma serpente. Bem, não vamos agora discutir esta relação bastante forte que existe entre os dragões e as serpentes. O que é certo é que Cadmo luta com este animal, consegue-o vencer, e então, nesse momento, surge uma determinada deusa, a deusa Atena, a deusa da sabedoria, que também é conhecida pelos romanos como a Minerva, a deusa da sabedoria, que lhe diz o seguinte: pega nos dentes desse dragão, semeia esses mesmos dentes e vê o que acontece. E o que é que acontece? Bem, o que acontece é isto que é retratado, por isso, neste quadro bastante belo, diga-se, de Rubens, Cadmo e Minerva, podemos também dizer Cadmo e Atena, do século XVII, onde vemos precisamente Cadmo, que semeia precisamente os dentes da serpente, e para grande, por indicação, não sei se estão a seguir o rato, por indicação da deusa Atena, e para grande surpresa dele, desses mesmos dentes semeados começam a surgir espontaneamente, como se fossem plantas, começam a surgir guerreiros, ou seja, homens fortemente armados, e que são conhecidos precisamente, voltando atrás, como os Spartoi, ou seja, os semeados. Bem, ele fica, como devem calcular, aflito e espantado e surpreendido com a situação, e aquilo que faz, ele era, como eu vos disse, inteligente, o que ele fez? Ele pegou numa pedrinha e lançou para o meio dos guerreiros, o que fez que cada um pensasse que o outro é que lhe estava a mandar a pedra, e começaram todos uma luta fratricida, e acabaram, no fundo, por se matarem-se todos entre si. Apenas sobrevivendo, se a memória não me falha, cerca de 5 guerreiros que vão depois ser uma espécie da sua guarda, ou seja, não é tanto sua guarda, vão ser aqueles que irão depois ter um papel decisivo na constituição desta mesma cidade. Como prova, enfim, da sua heroicidade, da sua coragem, há um determinado deus chamado Ares,
que para os gregos significa o deus da coragem, mas também da guerra, que vai oferecer propriamente a Cadmo, por isso, a sua mulher, chamada Harmonia, é daí que vem a palavra harmonia, com o qual, no fundo, ele vai casar e vai ter propriamente descendência, ele vai, no fundo, fundar a cidade de Tebas. E aí vai ter vários descendentes que vão surgindo e que vão ser os reis dessa mesma cidade, e um deles vai se chamar Laio, como vocês podem ver aqui na figura de baixo, que casa com uma princesa chamada Jocasta, por vezes ela também é indicada como Epicasta, e que tem um filho. Esse filho vai ser Édipo. E o que é que acontece? Bem, acontece que Laio, ainda antes propriamente da sua mulher ter um filho, também consultou o oráculo de Delfos, como todos os gregos faziam, e aí teve a indicação de que o seu filho, um dia, não só o iria matar, como iria casar com a sua mulher. Ou seja, casar, por isso a ideia que o seu filho iria casar com a sua própria mãe. Então o que é que Laio decidiu? Decidiu que, quando se apercebeu que a Jocasta estava grávida, decidiu que quando a criança nascesse, não só os seus tornozelos seriam perfurados e seriam atados e seriam levados por um pastor para um monte para serem propriamente abandonados. Aliás, isso mostra que a prática do infanticídio era uma prática comum na cultura grega antiga, e assim acontece, quando a criança nasce, precisamente furam-lhe os tornozelos, são atados, e a criança é abandonada num monte para ser propriamente sacrificada aos deuses. É daí que deriva essencialmente até o próprio nome de Édipo. Édipo, não sei se sabem, significa pé inchado, precisamente resultado da mutilação que em si mesmo teve. Só que o pastor que o levou para esse mesmo monte teve pena dele, e não o abandonou, entregou um outro pastor que o leva para uma outra cidade, uma cidade chamada Corinto, onde o rei dessa mesma cidade decide adotar essa mesma criança e tratá-la como se fosse seu filho. Por isso, essa criança, Édipo, nunca sabe que foi adotado, o pai nunca o revelou, e assim vive durante bastante tempo na cidade de Corinto. Bem, há um dia que ele consulta, como todos os gregos, consulta por isso o oráculo de Delfos, e o oráculo de Delfos vai precisamente dizer o seguinte: tu vais um dia, por isso, matar o teu pai e vais casar com a tua mãe. Ele, que amava profundamente os pais, que gostava imenso deles, bem, o que é que ele decidiu? Bem, eu vou fugir da cidade, eu vou-me embora, porque, como forma de evitar o destino que lhe é marcado propriamente pelos deuses. E assim, Édipo põe-se a caminho, abandona Corinto, e durante o caminho encontra-se leva o seu carro, encontra-se com uma carroça, naturalmente, e encontra-se com outra carroça onde se encontra alguém muito pomposo, alguém com todas as características reais, que ele não sabe quem é, e que lhe diz arrogantemente: afasta-te porque eu quero passar. Édipo não gosta propriamente da atitude, começam em luta, e Édipo acaba por matar precisamente essa pessoa que foi arrogante propriamente com ele. Ele continua o seu caminho e então desloca-se para uma cidade, precisamente para a cidade de Tebas. Eu não fazia a menor ideia da relação que ele próprio tinha com essa mesma cidade, onde vai-se dar conta da existência de uma situação extremamente aflitiva para os habitantes dessa cidade. Ou seja, existia um determinado monstro chamado a Esfinge, que sempre que alguém se aproximava ou queria sair, por isso o devorava, a não ser, e é isso que a Esfinge diria, a não ser que essa pessoa soubesse responder aos enigmas que ela própria colocava. Quando Édipo se aproxima da cidade de Tebas, precisamente a Esfinge coloca-lhe uma questão que, se ele não soubesse responder, seria propriamente morto. E qual é a questão? Qual é o ser que, no princípio, anda com 4 patas, ou 4 pés, melhor, 4 pés, no meio do sol, por isso, ao meio-dia anda com 2 e ao fim do dia anda com 3. Édipo resolve facilmente o enigma, é o ser humano. Porquê? Porque de manhã é uma criança, gatinha, com as mãos e os pés, na idade adulta tem uma posição ereta, depois na velhice tem que usar uma bengala propriamente a deslocar. Ele resolve o enigma e a Esfinge fica totalmente humilhada com o próprio enigma, que ela própria morre e desaparece. Enfim, os pormenores não são muito grandes. Bem, nessa altura aparece-lhe alguém que tinha substituído precisamente Laio. Laio tinha sido aquele homem que ele tinha encontrado, por isso, no caminho, e que tinha morto, que sem ele saber. E quem tinha substituído precisamente tinha sido o irmão da rainha Jocasta, que tinha ficado viúva.
e esse irmão tinha dito que quem conseguisse um dia, por isso, resolver o enigma da Esfinge, desse monstro que assolava a própria cidade, poderia ser rei, poderia substituir Laio e, mais ainda, poderia casar com Jocasta. Então, Édipo, na sua plena e pura inocência, torna-se rei, casa com a Jocasta, dessa relação da qual eles têm cerca de 4 filhos. São eles Antígona, Ismena, Polinices e Eutéplos. Bem, tudo corre pacificamente, até que um dia, por isso, se abate sobre a cidade de Tebas, se abate uma praga terrível, uma doença terrível. Como é habitual nestes momentos, por isso o Édipo lá fez os seus rituais sacrificiais, chamou o sacerdote chamado Tirésias, e é dito pelo sacerdote que aquela praga só terminará quando o assassino de Laio, ou seja, do antigo rei, for descoberto e condenado. Édipo, que não sabendo que tinha sido ele, por isso diz, bem, vamos já descobrir imediatamente quem foi esse assassino, vamos castigá-lo, puni-lo, por isso manda todo o conjunto de mensageiros a tentar descobrir quem é o assassino de Laio, e então ele próprio até pergunta a Tirésias, que era o grande profeta, o grande sacerdote, quem é que tinha sido, e depois o sacerdote chamado Tirésias diz, não me tentes interrogar, não me perguntes interrogar, é melhor que tu não saberes, e Édipo diz, não, eu quero saber, eu preciso de saber, e a um determinado momento, depois já de uma grande discussão, Tirésias diz, bem, se queres saber, então foste tu aquele que mataste propriamente o teu pai, e nesse sentido casaste com a tua mãe. Édipo no primeiro momento não acredita, Jocasta também não acredita, mas depois, através de vários testemunhos, nomeadamente dos pastores que foram descobertos, rapidamente se apercebem da verdade. Jocasta enforca-se, Édipo exila-se da cidade, sai fora da cidade, abandona o poder, e antes de exilar o poder, cega-se a si mesmo. Cega-se a si mesmo e vai propriamente embora. Vai-se embora e as suas filhas acompanham, os seus filhos também vão ter com ele. Aliás, diga-se que os filhos entraram numa rivalidade, porque um deles quis defender a cidade contra um inimigo, uma outra cidade que os queria propriamente destruir. Um outro filho, chamado Polinices, um dos filhos de Édipo, pôs-se do lado dos inimigos da própria cidade. Os 2 filhos vão solicitar a Édipo que os abençoe, só que ele recusa-se a abençoar os 2, pelo contrário vai-os amaldiçoar, e essa maldição vai-se de facto realizar, ou seja, os 2 filhos vão combater de lados diferentes na guerra e no conflito, e eles matam-se mutuamente, ou seja, matam-se no próprio combate, ficam feridos e depois morrem os 2. O rei da cidade de Tebas, que falta de qualquer descendente de Édipo, voltou novamente a ser Creonte, o irmão de Jocasta, estabelece então um edito, ou seja, uma lei, dizendo que aquele que combateu pela cidade teria direito a rituais fúnebres nobres. Pelo contrário, aquele que combateu contra a cidade deveria ser abandonado aos cães e, por isso, abandonado sem ter qualquer tipo de sepultura. Para os gregos, o facto de alguém não ter sepultura seria a pior punição que alguém poderia realizar, e, nesse sentido, criou-se uma situação terrível, que é o facto do corpo de Polinices estar ali à frente de todos, mas todos estarem proibidos, no fundo, de poderem realizar esse mesmo ato. Só que uma das irmãs de Polinices e de Eutéplos e de Ismena, chamada Antígona, decide, por isso, opor-se ao edito propriamente de Creonte, e é capaz de realizar um ritual de sepultura do próprio irmão. Quando ela é descoberta, é presa pelo exército de Creonte, que Creonte decide propriamente matá-la, e ela é colocada, por isso, numa gruta fechada, de forma a que não ter qualquer alimentação, para propriamente por morrer. Isso depois vai provocar um conjunto de tragédias, entre as quais a própria morte do filho de Creonte, que também morre porque amava propriamente Antígona, e a história termina com um Creonte sentado, triste, no fundo, com a ideia de que toda a sua decisão tinha sido profundamente errada. Bem, este é o mito de Édipo, que acabei-vos propriamente de contar, é um pouco maior, a maior parte das pessoas só conhece aquele momento em que o rei Édipo, por isso, combate propriamente o seu pai e casa propriamente com a sua mãe. A história é um pouco mais longa. Como interpretar propriamente este mito? Existem muitas interpretações. Uma das razões que eu me leva a considerar precisamente que a civilização ocidental está muito marcada por este mesmo mito
é o facto de existirem constantemente, ao longo do pensamento e da cultura ocidental, constantes interpretações precisamente desse mesmo mito. A psicanálise, nomeadamente de Freud, é uma de múltiplas interpretações que nós encontramos desse mesmo mito. Por exemplo, uma das interpretações mais conhecidas, também famosas, da história de Édipo, é aquela que nos é proposta no século XIX, no princípio do século XIX, em 1807, não estou a erro, quando Hegel publica a Fenomenologia do Espírito, e nessa obra Hegel sustenta a ideia de que nós devemos ver nomeadamente este conflito final entre Antígona e Creonte, não tanto como o resultado de um princípio injusto ou de um princípio justo versus um princípio injusto, mas dois princípios de justiça diferentes entre si. Um que sustenta a ideia de que aquilo que é justo é aquilo que faz parte da cidade, da comunidade, outra que defende a ideia de que aquilo que é justo é aquilo que tem a ver com os laços familiares, com os laços de proximidade, de amizade. E sobretudo, Hegel tenta analisar o mito de Édipo nesse mesmo sentido. Mas existem muitas interpretações, e também existem interpretações dos antropólogos. E, nomeadamente, eu vou-vos mostrar de uma forma muito breve, porque seria, se fosse analisar isto de uma forma longa, não saímos daqui, de uma forma bastante breve, o modo como este antropólogo francês, chamado Claude Lévi-Strauss, interpreta o próprio mito. Aquilo que o Lévi-Strauss diz é o seguinte: é evidente, e basta simplesmente ouvir o próprio mito para perceber que este mito trata de problemas associados com o parentesco. Ou seja, há claramente relações familiares que estão aqui presentes, nomeadamente se tivermos em consideração até o conflito, o núcleo do mito de Édipo, ou seja, esse momento em que ele casa com a mãe e mata propriamente o pai. Por isso, é em volta desse tipo de questões familiares, de parentesco, que a questão se coloca. Mas, como Lévi-Strauss, o mito é mais profundo, vai mais longe. E então, para tentar compreender o mito, ele tenta encontrar os pontos de semelhança das diferentes situações míticas de todo o mito que eu vos estive a contar. Ou seja, os pontos que, no fundo, têm similitude. Ações que são próximas. E então diz-nos que, no primeiro momento, nós podemos dizer que existem ações nas quais a dimensão familiar é levada ao extremo, ou seja, em que nós encontramos situações como Édipo casando com a sua mãe, ou Antígona mesmo correndo o risco de morrer, enterrando o corpo do seu irmão Polinices, ou Cadmo procurando propriamente irmã, mesmo contra a vontade propriamente de Zeus. Por isso, encontramos situações em que a dimensão familiar é fundamental, é decisiva. Mas também, diz-nos Lévi-Strauss, encontramos também o inverso. Encontramos situações em que os familiares se matam mutuamente, em que há uma dimensão de negação, de subvalorização das relações de parentesco. Desde o Spartoi, ou seja, Spartoi significa literalmente os homens semeados, como se recordam os homens semeados que se começam a matar logo que se vêem, nomeadamente quando apanham com aquela pedrinha de Cadmo, Édipo que mata o seu próprio pai, Euteclos que mata o seu irmão, ou seja, na história do mito não há só situações em que se valoriza extremamente as dimensões familiares, como também existem situações em que se desvaloriza totalmente. Bem, este é o primeiro enigma que o mito nos coloca. Porque é que esta história oscila tanto entre uma vertente que insiste na dimensão da família e outra vertente que insiste na destruição da família? E então ele analisa uma outra vertente, uma outra situação, que é aquela que se refere à similitude que ele encontra, Lévi-Strauss, entre dois animais míticos, reparem que não são animais que existem na realidade, o dragão e as fins. Que eu saiba, até agora ninguém encontrou nenhum dragão, nem encontrou nenhumas fins, nos mitos é que isso em si mesmo acontece. E pergunta-se o que é que poderá significar precisamente estes mesmos símbolos, o que é que eles em si mesmos simbolizam. E, através de um estudo que ele faz de investigação destes mesmos símbolos, ele chega à conclusão que estes animais míticos, este simbolismo, indica a ideia de uma relação com a terra. São animais que brotam da própria terra, que não têm propriamente relações familiares. E então ele retira a seguinte conclusão: se encontramos a situação de seres humanos que matam precisamente este tipo de animais que brotam da própria terra, então significa que esses seres humanos revelam nesse comportamento uma necessidade de se libertar da própria terra. Ou seja, libertar-se de uma relação em que, por exemplo, o nascimento é perspectivado como alguém, como uma planta que brota da própria terra. Habitualmente essa designação familiar é designada como autóctone, ou seja, quando um determinado ser vivo, no caso uma planta, brota da própria terra, costuma-se dizer que ele é autóctone, ou seja, que tem um nascimento autóctone. Ao recusar precisamente esta relação, ao matar precisamente estes animais terríveis, estes
estas duas histórias, ou estas duas partes da história, revelam que existem personagens centrais, e não são secundárias. É o caso de Cadmo e de Édipo, nos quais nós encontramos precisamente a morte desses seres que simbolizam a própria Terra. Finalmente, ele diz-nos que há uma coisa muito estranha neste mito e que não pode ser meramente acidental. É que o nome dos reis da cidade de Tebas, não de todos, mas da grande maioria, implicam a ideia de algo que não está direito, algo que está torto. Desde começar por Édipo, que indica a ideia de pé inchado, como vimos desde o suplício que lhe foi feito à nascença e que naturalmente fez com que ele cocheasse sempre, até o facto de Laio significar o termo torto, Lábada, o pai de Laio, por isso avô de Édipo, significar coxo, e ele pergunta-se, bem, aqui há alguma coisa estranha e que certamente deve ter algo a ver com o próprio enigma da Esfinge, porque a Esfinge tinha colocado o enigma daquele ser de andar com 4, com 2 e com 3 pés. Ora, precisamente, a situação daqueles que são velhos são aqueles que utilizam precisamente uma bengala para poderem se deslocar, ou seja, têm os pés coxos, têm os pés inchados, significa que têm grande dificuldade de se deslocar. E o que é que isso simboliza, segundo Levi-Strauss? Simboliza que o ser humano, apesar de se querer libertar da Terra, em última instância fica preso a ele. Em termos simples, então podemos dizer, para lá da relação de parentesco, Levi-Strauss encontra no mito de Édipo um mito sobre a relação do homem com a natureza, em que, num primeiro momento, se quer libertar da própria natureza, quer afirmar, no fundo, a sua autonomia, a sua independência, mas que acaba, no fundo, por descobrir que é um ser natural e, como tal, cocheará como forma de indicar esta sua inclinação em face da terra e da própria natureza. Bem, este é o mito de Édipo e eu gostaria, vamos ter uma estrutura diferente do usual, eu gostaria de os ouvir antes de vos contar propriamente o outro mito. Porque é que eu considero que este mito é um dos mitos fundadores da mitologia ocidental? Porque, por várias razões, não só é um mito que está constantemente a ser interpretado, investigado, mesmo em planos que têm a ver com as ciências, como por exemplo na psicanálise, ou que quer uma dimensão da psicologia, como ciência humana, mas eu diria que há uma outra razão. Se repararmos bem, para lá desta questão das relações de parentesco, sublinhadas aqui por Levi-Strauss, ou a dimensão da relação entre natureza e humanidade, sublinhada nestas duas últimas colunas, eu diria que existe uma terceira vertente, uma terceira dimensão deste mito que tem a ver com o conhecimento e que tem a ver com as dificuldades inerentes ao próprio ato de conhecer. Nomeadamente a ideia de que o conhecimento nunca pode ser total, que existe uma dimensão de ceticismo em relação às verdades que se detêm, como deriva essencialmente do facto de Édipo, por exemplo, estar totalmente convencido que nunca mataria o seu pai nem a sua mãe e acaba, no fundo, por realizar precisamente esse mesmo destino. Há todo um conjunto de elementos que apontam para a vertente do conhecimento e da busca de conhecimento. Por exemplo, as esfinges. Reparem que este monstro é um monstro muito interessante, porque é um monstro que coloca questões museológicas, ou seja, de conhecimento, que tem a ver, ou seja, se as pessoas não fossem capazes de responder aos seus enigmas de conhecimento, eram propriamente mortas. E eu diria que todo o mito de Édipo, de algum modo, simboliza o destino do Ocidente, o destino da cultura ocidental, nomeadamente também a dimensão dessa vertente, dessa tragédia, que tem muito a ver, por um lado, com dimensões do conhecimento. Dando, por exemplo, um exemplo simples, a cultura ocidental, mais do que qualquer outra civilização, apostou na vertente da ciência, mas a ciência se trouxe dimensões fabulosas. Veja-se, por exemplo, a situação até atual que nós estamos a viver, libertar-nos, por exemplo, de uma determinada pandemia, como Édipo libertou os seres humanos da praga que se instalou em Tebas. É um facto que a ciência também está muito em volta de questões tecnológicas que têm destruído a natureza e que têm levado, por isso, o ser humano a situações complicadas. Daí que eu estar convencido que, se esta minha hipótese for verdadeira, ou seja, se a hipótese de que a civilização ocidental, como qualquer outra civilização, ter sobretudo a sua matriz na sua mitologia, sem dúvida eu diria que o mito de Édipo não será o único, mas será um dos mitos fundamentais dessa mesma civilização. Ainda antes de ainda antes de passar para um mito africano, eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas ou questões sobre este mito de Édipo, desta história, desta interpretação, que queiram colocar. Dúvidas que me queiram pôr antes de vos contar propriamente o próximo mito, que é um mito africano. Se não existe propriamente dúvidas, então eu vou passar para o segundo mito, e que escolhi como mito da civilização africana um mito da criação. Todas as civilizações,
tem mitos da criação. Aliás, essa é também uma das características fundamentais. Nós poderíamos, por exemplo, voltar novamente à mitologia grega e perguntar, no fundo, qual é o seu mito da criação. E encontrarmos claramente a ideia de um mito da criação que nos é narrado por um determinado poema, que nos é relatado por Hesíodo, um determinado poeta, que nos mostra precisamente as diferentes idades do mundo, e nos mostra como surgiu precisamente o mundo e a realidade. Como também podíamos ir aos textos bíblicos, nomeadamente ao Gênesis, sabendo nós a importância que a civilização judaico-cristã tem na cultura propriamente ocidental. Vejamos, no entanto, um mito que tem a ver, no fundo, com a cultura africana, mas não só. E esta questão, eu diria também é algo que eu gostaria muito de ouvir, nomeadamente porque penso que muitos de vocês estudaram as religiões africanas, conhecem bem, por isso, a realidade africana, conhecem bem as suas mitologias, os seus diferentes mitos, e em que medida, se a minha hipótese for verdadeira, então nós podemos encontrar alguma ressonância entre este mito que eu vos vou contar e outros mitos de criação que poderíamos detectar, por isso, na civilização subsaariana, ou seja, a sul propriamente do Saara. Ou não, ou seja, podíamos eventualmente ter uma situação semelhante a uma outra cultura, civilização africana, que é o Egito Antigo. O Egito Antigo, como vimos, é um daqueles casos em que cultura e civilização se identificam totalmente. E se fosse assim, então o mito que eu vos vou contar diz respeito a uma determinada cultura que deu origem a uma determinada civilização, mas que é específica a essa zona propriamente da África. Isso fica a questão para depois discutirmos. Vamos contar então um mito. Eu, para contar, por isso eu socorri de várias obras, de vários livros, e vamos até ver um pequeno vídeo que nos narra precisamente esse mesmo mito, de uma forma bastante simples, mas eu diria como ponto de referência, quem estiver interessado, eu recomendaria precisamente esta obra, Enciclopédia da Religião Africana, que foi editada por vários autores e que foi publicada em 2009. Eu tenho este livro digitalmente, se alguém estiver interessado nesta obra, terei todo o gosto de vos dar. Este mito diz respeito a uma determinada cultura, um determinado povo, linguagem até, porque o termo Yoruba significa precisamente isso, ou seja, dá conta de uma determinada comunidade que se desenvolveu na zona atual da Nigéria, e não só na Nigéria, outros países próximos da Nigéria, ficam na zona do Golfo da Guiné, países como o Togo, o Benin, Costa de Marfim, se não estou em erro, ou seja, onde os Yoruba também estão presentes, e eles têm uma determinada identidade cultural muito forte, têm uma determinada visão religiosa também muito forte, e uma mitologia que lhe é muito singular. E é extremamente interessante, por razões meramente conjunturais, e diga-se passagem, nada positivas, por razões meramente conjunturais, a cultura dos Yoruba e as suas crenças, as suas formas de pensar a realidade, foram literalmente exportadas com a escravatura para a América, tanto para a América do Sul, para o Brasil, como para a América Central, Norte, nomeadamente para as zonas de Cuba. O que significa que as suas crenças, as suas mitologias estão presentes também nesses povos, já irei dar alguns exemplos, o que mostra que estamos perante algo de um fenómeno universal, ou seja, de um fenómeno que não diz respeito simplesmente a uma determinada região da África, mas que acabou por, no fundo, se internacionalizar, se tornar uma situação propriamente global. Vocês aqui veem uma determinada festividade que há atualmente na Nigéria, em que se celebra claramente, precisamente, essa mesma mitologia, essa mesma cultura. Aquilo que vocês estão aqui a ver são os orixás, sobretudo na designação que mais tarde vai ser assumida nesta pronúncia, sobretudo, mais do que identidade, porque na cultura, por isso, Yoruba originária, os orixás estão presentes, aqui vestidos de branco, eles são identificados, cada um deles são identificados propriamente por um nome, podem ver aqui propriamente no chapéu. Este é um ritual, uma festividade que é realizada, se não estou errado, no princípio do ano na Nigéria, e é extremamente interessante na medida em que estamos perante um ritual habitualmente designado pelas religiões monoteístas como um ritual pagão, e no entanto é algo que é, julgo eu, até prova em contrário, é assumido num determinado país de tradição simultaneamente islâmica e de tradição cristã. Ora, o que é que nós podemos dizer sobre a sua mitologia e sobre esta religião antiga que, como eu vos disse, que depois passou para outras partes do mundo? Em primeiro lugar, eles têm uma noção que é extremamente interessante, que é a existência, no fundo, de uma determinada divindade, que é o Deus Supremo, chamado Olodumare,
que também é conhecido como Olorun. Olorun é um pouco a noção que nós temos de omnipotência, aquilo que é mais importante. Olodumare é o nome, podemos dizer, propriamente original, e tem aqui até uma obra que, se também estiverem interessados, sobre Deus nas crenças propriamente dos Yoruba. Esta divindade tem características muito, muito interessantes e que as diferencia de qualquer outra mitologia. É o facto de estarmos perante uma divindade que não tem sexo, ou seja, não é nem masculina nem feminina. Ora, nas mitologias pagãs, habitualmente isso não acontece. Por sua vez, é omnipotente, é transcendente, ocupa todo o espaço, ou seja, é uma divindade, podemos dizer, com uma forte vertente metafísica fundamental. É a partir, precisamente, deste Olodumare que surgem os diferentes deuses, ou melhor, as diferentes entidades, podemos chamar deuses, precisamente, os orixás desta mesma cultura. Este ponto é particularmente importante porque permite, no fundo, rever um ponto que foi apresentado, se a memória não me falha, na segunda aula deste mesmo curso, quando eu vos falei sobre a questão da religião e chamei a atenção de que existem vários modos como a antropologia perspectiva a questão da religião. Falei-vos da visão animista, sagrada, ética, etc., mas não insisti muito na última relação com Deus, porque, por razões até simples, provavelmente é a mais conhecida e a mais famosa. Mas podemos perguntar, e temos todo o direito de fazer, porquê é que esta questão, a relação com Deus, interessa a antropologia? Porque as outras, nós sabemos, a dimensão do animismo, do sagrado, do culto dos antepassados, são questões que habitualmente são estudadas pelos antropólogos e, em alguns casos, também pelos sociólogos. Mas a questão da relação com Deus habitualmente é perspectivada numa dimensão teológica ou da filosofia da religião. Porquê é que pode ser objeto da antropologia? Ora, por mais estranho que vos possa parecer, foi de facto objeto da antropologia, nomeadamente pelos estudos que foram feitos por um antropólogo chamado Andrew Lang, em 1898, e que depois foram retomados por um antropólogo alemão chamado Wilhelm Schmidt, que em 1955 cunhou um termo novo, que em alemão Hochgott, que significa Deus elevado, ou Deus do céu, se quiserem, e que depois deu origem precisamente à noção antropológica dos deuses do céu. E aquilo que a antropologia vinga nesta vertente da religião com relação com o divino é que existem muitas comunidades, existem várias civilizações, eu vou dar 3 exemplos, nas quais a crença na existência de um Deus celestial, de um Deus que vive nos céus, é fundamental. E existe também um traço que é comum e que é talvez diferente das religiões ocidentais. Ou seja, essa divindade suprema habitualmente não está minimamente interessada nas vicissitudes humanas. Ou seja, as vicissitudes humanas não são propriamente objeto de preocupação, o que significa que raramente nós encontramos rituais ou formas de oração ou de religiosidade dirigidas precisamente a esse Deus elevado. Quais são as 3 formas, diria, pode ser que hajam mais, mas aquelas que eu encontrei são sobretudo aquelas que vocês encontram aqui do vosso lado direito, ou seja, por um lado, a religião chinesa, em que encontramos sobretudo a noção de que o Deus mais elevado, Shangdi significa o Deus mais elevado, é no fundo o céu, o Tian. Tian significa céu, e daí nós encontramos, por exemplo, constantemente, por exemplo, nos aforismos de Confúcio foi um dos grandes nomes do pensamento filosófico chinês, muitos momentos em que ele se refere precisamente ao céu, como uma espécie de ponto de referência último de toda a humanidade. Encontramos também na civilização antiga da Índia, encontramos também 2 deuses do céu, um que tem a ver com a vertente, podemos dizer, noturna, outro que tem a ver com a dimensão diurna. Varuna é a divindade noturna, Mitra é a divindade solar diurna, mas do próprio céu, e todos os deuses são derivados precisamente, Aditi, são derivados precisamente da relação existente, no fundo, com estes mesmos deuses. Finalmente, aquela que nos interessa é essencialmente o 3º ponto, ou seja, nós encontramos em África, e não só, e isso era interessante por isso estudar e verificar, não só nos Yoruba, mas noutras comunidades, precisamente este ponto comum que é esta relação com um divino transcendente, um divino que não é antropomórfico, que não é propriamente uma divindade à maneira propriamente do humano, como eu vos disse, não tem identidade sexual, é totalmente metafísico, transcende precisamente a relação natural, é omnipotente, por isso tem um conjunto de características que nós habitualmente não associamos com as diferentes divindades das múltiplas mitologias. Ele é habitualmente, como eu vos disse, designado com Olodumare, ou Olorun, por isso todo-poderoso, ele que no fundo atribui aos diferentes divindades menores, essas sim que têm uma atividade muito grande na vida propriamente dos seres humanos, aquilo que na religião do Yoruba é designado como Axé, ou seja, um poder
um fundo semelhante a um poder mágico, um poder, uma força, um pouco semelhante, se permite a brincadeira, com o filme A Guerra das Estrelas, em que se fala que a força esteja contigo, ou seja, a ideia de que existe uma determinada força mágica, no fundo associado com os orixás, que são uma espécie de entidades próximas já dos humanos, mas que são divinas, ou seja, que fazem, no fundo, a transição entre aquilo que existe propriamente nos céus e a vida propriamente terrestre. E é interessante notar que esta visão que surgiu nos Yoruba, como eu vos disse, vai transitar para a América, nomeadamente a América Latina. Encontramos, por exemplo, a região de Santeria, não sei se vocês já ouviram a designação desta religião, que tem muito a ver precisamente com as religiões pagãs, não cristãs, que se desenvolveram sobretudo em Cuba, mas sobretudo também no Brasil, nomeadamente o candomblé, nomeadamente todas as religiões associadas com a Bahia, com a zona da Bahia, onde fazem-se todo um conjunto de rituais com os orixás e com todo esse conjunto de crenças propriamente existentes. Vejamos então um mito. E eu trouxe-vos, num primeiro momento, uma espécie de síntese desse mesmo mito, que é um mito da criação. Eu retirei precisamente da enciclopédia das religiões africanas, mas tive cuidado de verificar se noutros textos encontraríamos precisamente esse mesmo mito. Aquilo que posso dizer é que existem sempre pequenas diferenças, mas isso é universal. Em todos os mitos isso acontece. Há sempre pequenas diferenças, pequenas variantes, e são muito interessantes essas variantes, mas para já vamos tentar compreender o mito como um todo, como unidade. E então qual é o mito da criação? Uma versão do mito da criação recorda-se que no início o universo estava repleto de água. Consequentemente, Olodumare, por isso o Deus dos céus, enviou os orixás, liderados por Obatala, para criar terras agrícolas sólidas na massa líquida. Em alguma das versões, não foi propriamente Olodumare que enviou, porque aqui tem um sentido quase antropomórfico, mas foi o próprio Obatala, um dos orixás, que teve a ideia de criar a terra no seio daquilo que existia, que era simplesmente puro, líquida, pura água. E assim acontece, quando Obatala desce, que é capaz de criar precisamente essa terra, ele fica bêbado depois de tomar vinho de palma, já irei mostrar como é que isto acontece, fica bêbado depois de tomar vinho de palma ao longo do caminho. E então que isso acontece, surge uma outra divindade, o outro orixá, extremamente importante e significativo desta mitologia, chamado Orunmila, que é no fundo um correspondente ao deus da sabedoria, um pouco correspondente no fundo à divindade de Atena, que há pouco referi para os gregos, a deusa da sabedoria. Orunmila que assume a liderança e consegue levar a cabo a tarefa que ele começou na zona de Ife, ou Ilha Ife, que ainda, por isso uma zona, por isso da Nigéria atual. Por isso fundou aí um determinado reino, de onde a terra sólida se espalhou para cobrir o mundo inteiro. Numa outra versão do mito, Olodumare solicitou ao Obatala para que este moldasse o corpo físico do ser humano a partir da argila. Quando terminou, Olodumare soprou nos corpos sem vida e eles tornaram-se pessoas vivas. Bem, este é um mito na sua forma mais simples, diria mais autorizada, mas existem muitas variantes. E talvez a variante mais famosa, mais poética e mais sugestiva é aquela que nos conta, por isso, um determinado momento em que Olodumare por isso encontra-se com o Obatala mostra o desejo de criar precisamente uma zona de terra num mundo que era simplesmente feito de água, recebe dos orixás precisamente vocês encontram aqui do vosso lado direito, por isso uma corrente de ouro, que lhe permite descer dos céus em relação precisamente aos mares, e aí o que é que faz? Ele, por sugestão de Orunmila, ou seja, essa divindade, esse orixá ligado com a dimensão da sabedoria, ele leva 4 elementos, que são um galináceo branco, em alguns casos apresentado como galinha, em outros casos como galo, é um pouco irrelevante, peço desculpa. Ele leva também uma semente de palmeira, leva um gato e leva uma concha cheia de areia. Chega, por isso, faz o seu caminho, descendo por essa corrente em direção ao mar, e aí o que é que faz? Ele coloca precisamente a areia e a galinha, ou o galináceo, se preferirem, por isso o galináceo começa, como é habitual, como vocês sabem do comportamento do galináceo, começa a esgarafatar, o chão, de onde faz com que a areia se torne cada vez maior, até um ponto tal que se consegue constituir precisamente uma zona terrestre no seio do próprio mar. Tira-se a conclusão, o gato claramente é um animal muito apreciado por esta cultura, ele no fundo simboliza todos os animais, coloca uma determinada semente, a semente de palma, que simboliza todas as plantas, e é dessa semente de palma que ele depois vai precisamente fazer a bebida alcoólica de vinho de palma, que depois o vai provocar que ele sempre bebe, e o que é que faz quando está bêbado, ele começa a fazer figuras de argila, mas não são muito bem feitas, têm muitas deformações.
o que vai irritar Orunmila, peço desculpa, que vai, no fundo, depois completar a sua tarefa e faz com que depois surjam propriamente seres humanos normais. E, em alguns casos, no mito, é o próprio Obatalá que faz essa tarefa, ou seja, depois de passar a bebedeira, por isso é capaz, no fundo, de criar esses seres mais perfeitos. Mas com isso ele fica sempre com uma espécie de orixá, patrono, no fundo, das pessoas que têm problemas físicos de deformações. Parecia que estava tudo muito bem, só que há uma determinada divindade, orixá, que é a divindade das águas, chamada Olokun, fica profundamente irritada pelo facto de, nas suas águas, precisamente, ter aparecido terra. E então o que é que ela faz? Ela provoca, por isso, um dilúvio terrível, ou seja, um dilúvio vai abater-se sobre a Hile, sobre a cidade, sobre a terra onde ele tinha propriamente fundado, e só depois de um compromisso estabelecido entre Olokun, essa deusa das águas, e Olodumare, e também o Obatalá e Orunmila, chegam, no fundo, a um determinado compromisso que permite, no fundo, a existência da Terra no seio do próprio mar. É este o mito da criação. Nós vamos agora ouvir, do ponto de vista narrativo, através de um vídeo que eu achei com alguma piada, só tem um erro. E esse erro é perfeitamente audível. Se vocês seguirem aquilo que está a ser dito oralmente, verão que aquilo que está a ser dito oralmente, num determinado momento, não é a mesma coisa do que aparece escrito. Há um determinado momento em que se refere precisamente ao Orun, ou seja, o nome de Olodumare, só que no texto escrito aparece Obatalá, o que está errado, mas se vocês ouvirem com atenção, por isso aquilo que é dito oralmente, veem que estava correto. Vamos ver então esse vídeo. In the beginning, there was only the sky above and waters below, and this was ruled by the mighty Orisha, the council of gods. Oloru ruled the sky above, and Olokun was master of all that was in the waters below. One day, a god named Obatala decided to create dry land. He asked for permission from Olorun and advice from Orunmila, the wisest of the Orisha. You will need a long gold chain, a snail shell filled with sand, a white hen, a black cat, and a palm nut, said Orunmila. Once he had all of these items in a bag, Obatala hung the gold chain from a corner in the sky and began to climb down, down, down. He kept climbing down, down, down for a very long, long time, until he finally reached the bottom of the chain. Obatala poured the sand from the shell into the mist below and released the hen. The hen landed on the sand and immediately began pecking and scratching, scattering the sand into all directions. The sand soon became vast mountains and valleys. Obatala planted the palm nut and soon stood before an entire palm forest. Obatala was very pleased with his work. He named the land Ife and settled down with the cat to live on his new land. But after several months, Obatala became bored. He began shaping figures in clay. As he worked, he drank palm wine. Obatala kept drinking bowl after bowl after bowl, and kept making more and more figures. When he was finished, he asked Oloru to breathe life into his clay people. The next day, he saw his living, breathing work, and he realized that they were all deformed and ugly. In horror, Obatala swore never to drink again, and set to work building new, perfect beings from clay.
As soon as Olorun breathed life into them, they immediately began building houses and cities. Obatala became the patron of mankind, and more specifically the deformed. All the Orisha were pleased with his work. All except Olokun, the master of the sea, who was never consulted about the creation of the earth and mankind in the first place. In anger, he caused a great flood, which nearly wiped out all of Obatala's creations. Once the waters resided, everyone took the sea very seriously from then on. Espero que tenham gostado. Como disse, havia uma pequena gralha, mas penso que se percebe o erro com facilidade. O que dizer sobre este mito? Como eu vos disse, este mito não ficou simplesmente restrito à zona de Yoruba, na zona do Golfo da Guiné, da Nigéria, por isso espalhou-se por causa da escravatura para a América. E, nesse sentido, nós encontramos, por exemplo, no Brasil, uma determinada uma representação do orixá de Obatalá. Se virem bem, Obatalá também é designado como Oxalá. E é dessa designação que nós encontramos no Brasil, precisamente, vocês encontram uma fotografia minha, precisamente na zona de Brasília, vocês encontram estátuas dos orixás, nomeadamente do Oxalá, e como podem ver, este orixá só tem uma perna, por isso está deformada, nem tem braços, que é uma forma, no fundo, de indicar essa ideia de que ele é patrono, no fundo, também daqueles que são deformados. No caso do Brasil, ele retoma algo que também existe em África, nomeadamente na zona de Yoruba, por isso a divindade de Iemoja, que é Iemoja. Iemoja podemos dizer que é, em última instância, filha de Olokun, ou seja, daquele deus das águas, mas de uma forma já pacífica, de uma forma que é capaz de apaziguar e é conhecido no Brasil, sobretudo sob a direção de Iemanjá. Como último elemento que eu gostaria de referir é que, mesmo nos dias de hoje, existem muitas pessoas que se identificam com a mitologia dos Orisha e com a mitologia dos Yoruba, e, nesse sentido, tentam ver a questão não tanto em termos cosmogónicos, não tanto em termos de criação, mas fundamentalmente em termos antropológicos, em que cada Orisha não é tanto uma divindade que deve ser propriamente adorada, mas é a expressão de uma qualidade ou propriedade que cada ser humano deve desenvolver em si. E, por exemplo, o caso do Obatalá é sobretudo a ideia da pureza, da unidade, da caridade, da criatividade, da consciência. Enfim, isto são formulações, podemos dizer, mítico-religiosas, mas atuais, que são vividas atualmente, mas que são sobretudo perspectivadas em termos de faculdades e propriedades propriamente humanas, o que nos permite também ver o mito da criação que acabámos de ver, não só em termos cosmogónicos, mas também em termos antropológicos, um pouco à maneira como vimos também do próprio mito de Édipo. Voltando novamente aqui atrás ao próprio mito, podemos também interrogar o que é que simboliza cada um destes elementos. Claramente, por aquilo que eu estudei, investiguei, por exemplo, o gato é um animal muito estimado por este povo, e nesse sentido ele será sempre o companheiro dos seres humanos e simbolizará todos os animais. A semente de palma será o símbolo, no fundo, de todas as plantas, por isso a ideia da criação implica a ideia dos animais, das plantas. A terra que está contida numa concha, a concha, como podem até ver pela esta representação, a espiral indica a ideia de um desenvolvimento progressivo, a ideia, no fundo, de um ato de criação. Este animal do galináceo, que por vezes, como eu disse, é apresentado como galinho ou como galo, ele representa, no fundo, pelo seu comportamento, representa a multiplicação, a criação indefinida, e se me é permitido uma interpretação deste mesmo símbolo, eu diria que ele simboliza a ideia de fertilidade. Ou seja, seria um símbolo de fertilidade, e em alguns casos, por exemplo, no caso da religião dos Sentiria, ele é mesmo sacrificado, a ideia de um ritual sacrificial em que o determinado galo é sacrificado precisamente em nome da própria criação. E depois encontramos um outro símbolo que é esta corrente de ouro, que faz a ligação do quê? Entre o céu e a terra, e é interessante verificar que este símbolo encontra-se também noutras esculturas. Estou a pensar, por exemplo, na civilização indiana, nós encontramos também esta ideia de uma corrente de ouro, um fio de ouro, que faz a ligação entre os céus e a terra, e não é por acaso, por exemplo, que na classe sacerdotal mais importante na Índia, hindu, sublinhe-se, hindu, nós encontramos os brahmanes, e os brahmanes utilizam precisamente uma corrente de ouro. É uma forma, aliás, até que permite diferenciar imediatamente alguém como pertencendo à casta brahmânica. Habitualmente as pessoas na Índia identificam as castas por
porque elas até são ilegais, essa distinção identifica-se sobretudo através dos nomes. O último nome, enfim, diria no fundo a indicação da família que se pertence, e aí as pessoas sabem qual é a casta a que a pessoa propriamente pertence. Mas os brahmanes, a casta sacerdotal, é muito comum, nomeadamente os adolescentes, utilizarem precisamente uma corrente de ouro ao longo do seu próprio corpo. E encontra-se mitos e poemas muito semelhantes a este, ou seja, que nos mostram precisamente a relação entre o céu e a terra através de um fio, uma corrente que estabelece essa mesma mediação. Enfim, não é um símbolo muito difícil de interpretar, é aquilo que estabelece a mediação entre o céu e a terra, também se compreende que seja propriamente universal. Há também aqui um conjunto de elementos que não deixam de ser interessantes e enigmáticos e que implicam necessariamente uma investigação antropológica mais profunda. Por exemplo, eu penso que ao ouvirem esta história, é impossível vocês não terem encontrado similitudes com a mitologia judaico-cristã, nomeadamente as histórias bíblicas, a ideia do dilúvio, a ideia de seres feitos de argila, a ideia de que a divindade sopra sobre essas figuras e lhes dá propriamente vida. Há todo um conjunto de elementos que são comuns tanto à tradição judaico-cristã, os mitos bíblicos, como costuma-se dizer, e esta história. Por isso fica a dúvida ou questão, ou de duas uma, houve momentos de difusão, que significa que, ou de um lado ou do outro, por isso os mesmos mitos foram levados para zonas diferentes, ou, eventualmente, temos a perspectiva evolucionista, ou seja, a perspectiva que povos que vivem em situações completamente diferentes são capazes, por si mesmos, de desenvolver as mesmas estruturas, neste caso, simbólicas, do domínio propriamente do simbolismo. E pronto, era isto que eu vos queria dizer sobre estes dois mitos. Volto a repetir-se, no caso deste mito da criação de Yoruba, certamente dá conta de uma civilização, ainda por cima uma civilização que se globalizou, mas uma civilização que tem a ver sobretudo com os povos do Golfo da Guiné. Naturalmente fica-se saber se este mito da criação tem algum paralelismo ou não com outros mitos de outras zonas propriamente da África. Questões, dúvidas que queiram colocar? Professora, Diga. consegue ouvir-me? Sim, perfeitamente. Okay. Sim, professora, eu tenho uma dúvida, porque isso da questão de considerar um mito alguma coisa que tenha acontecido de facto numa religião, se é correto considerar mito, isto porquê? Porque eu já reparei que a questão do dilúvio está relatada nos vários livros religiosos, no Alcorão e na Bíblia cristã, não sei, e que eles todos relatam isso, mas de facto a arqueologia já viu que aconteceu qualquer coisa assim, porque num monte, eu não sei agora o nome do monte, mas encontraram basicamente as dimensões daquilo que seria considerada a arca no tempo do dilúvio. Então eu fico na dúvida se nós devemos considerar isso como um mito, se realmente está comprovado pela ciência, por assim dizer. Não digo pela ciência, mas foi, pronto, um achado arqueológico, não sei se é... Eu acho que é possível encontrar uma resposta simples em relação a essa dúvida, bastante razoável, que colocou, que é o seguinte: todos os mitos têm sempre uma base em factos históricos. No fundo, são determinados acontecimentos que as pessoas viveram e que depois as pessoas, através da sua ficção, da sua imaginação, realizam por isso histórias, narrativas, que depois passam a ser narrativas propriamente tradicionais. Mas há sempre uma base histórica dos diferentes mitos contados. Naturalmente, não, por exemplo, na forma do dilúvio. O dilúvio encontra-se claramente expresso no livro da Bíblia, se a memória não me falha, precisamente no livro do Gênesis, onde se fala precisamente do dilúvio, se fala da figura de Noé, mas detectamos a presença desse mito, por exemplo, aqui nos Yoruba. A questão de saber é como é que é possível, no fundo, esta sintonia. Uma razão, por exemplo, muito simples, por razões que se prendem, enfim, com os problemas atmosféricos que todos os povos vivem, existem determinados momentos em que há cheias terríveis. Isso pode levar a crença à ideia de que existe um fim do mundo e que, muitas vezes, as cheias são extremamente destruidoras, não é? Por isso é natural que até povos diferentes possam ter, no fundo, a mesma visão de um dilúvio e tenham construído uma narrativa em volta, precisamente, de dilúvios destruidores, tipo apocalípticos. Sim. Diria que todos os mitos podem ter uma base histórica. Nunca será uma base histórica precisa. O mito é um produto de imaginação, é um produto da fantasia humana, mas é mais do que pura fantasia. Traduz, no fundo, o modo como o ser humano se vê na realidade, como compreende as estruturas fundamentais da realidade. Não é só simplesmente pegar em factos históricos, não é só pura ficção, é também um modo como os seres humanos têm para compreender a realidade à sua volta. E neste caso, no mito da criação, eu podia dizer, interpretando à maneira de Lévi-Strauss, por exemplo, poderia dizer o seguinte: existem duas realidades.
uma realidade que é Olodumare, que é uma realidade totalmente transcendente. O sentimento que nós temos de algo totalmente transcendente em relação à nossa própria vida. Ao mesmo tempo, temos uma outra vertente, que é representada por Olokun, que representa o caos das águas, ou seja, a experiência do caos. Temos um princípio, que é Olodumare, um princípio, podemos dizer, metafísico, ou seja, que transcende a própria natureza, e temos um outro princípio, um princípio caótico. E, no fundo, o mito tenta explicar como é que, a partir destes dois princípios, um princípio de ordem, podemos dizer, e um princípio de desordem, se constitui a própria realidade à nossa volta. E, nesse sentido, o mito é sempre a busca de um compromisso, é sempre a busca de um ponto de mediação entre os dois extremos. Nesse sentido, o Obatalá realiza precisamente essa mesma mediação, construindo precisamente a terra no seio do mar, construindo ordem no seio do caos. E, por exemplo, no caso de Édipo também não encontramos o mesmo, ou seja, encontramos dois princípios totalmente diferenciados. O ser humano como um ser que brota da terra, um ser humano que brota, que se opõe à própria natureza e se opõe à própria terra. E depois descobre-se, o próprio mito nos conta que a situação do ser humano não é ser um ser só terrestre, nem ser um ser totalmente independente da natureza, é um ser que visa o compromisso entre aquilo que ele é e a própria natureza. Eu julgo que essa é uma forma talvez mais interessante de interpretar os mitos. Não vê-los como factos históricos, sem dúvida tiver uma base histórica. Nós pomos a nossa imaginação sempre a trabalhar a partir de factos que nos acontecem na vida. Não ver só na sua dimensão estritamente religiosa. Nós vimos, por exemplo, o mito de Édipo. Há vertentes religiosas, como, por exemplo, o oráculo de Delfos, mas o mito é fundamentalmente um mito sobre a natureza humana. E neste mito da criação dos Yoruba tem, no fundo, uma forte ressonância religiosa, mas como eu tentei mostrar na parte final, é possível também vê-lo como uma espécie de antropologia das faculdades humanas, uma análise dos diferentes deuses como sendo encarnação, no fundo, das diferentes faculdades humanas, desde a consciência, o inconsciente, enfim, todo um conjunto de elementos que fazem parte da própria vida. Como antropólogo, eu acho que esta é a forma mais feliz. Naturalmente, pessoas que têm uma formação, por exemplo, mais no domínio da psicologia, vão mais existir, por exemplo, na maneira da edipiana, por exemplo, dos complexos, das dificuldades psicológicas, das neuroses. Outros que têm uma visão mais metafísica, existirão mais na vertente de princípios que dão conta da realidade. Pessoalmente, acho que a leitura antropológica dos mitos é mais feliz e indicada. Mais questões. Sim, ou seja, basicamente pegarmos, eles terem pegado naquilo que seria histórico, naquilo que teria acontecido na realidade e depois produzirem então a partir daí uma história sim. De todo... Ok, já entendi. Ok, obrigada, professor. E nessa história revelam, em última instância, o modo como eles se compreendem a si mesmos, como seres humanos. Sim, até porque... Cada um destes deuses podia corresponder a uma determinada faculdade humana, não é? Sim, até depois a questão também da criação, isso acho que é o ponto assente para muitas outras religiões, não é? Pronto, sim. Lá está. Sim, ok, obrigada, professor. Era só porque eu estava a pensar nisto e depois já tinha pesquisado sobre. Obrigada. Obrigado, Salomé. Mais dúvidas, questões que queiram colocar? Sim, professor. Queria perguntar-lhe, quando o professor estava a abordar aquelas três religiões, portanto, chinesa, hindu e yoruba, houve um momento em que eu fiquei com uma questão. Não consegui classificar aquelas religiões, nomeadamente a Yoruba, podemos classificá-la como animista? Onde é que está a fronteira entre uma espiritualidade animista e algo um bocadinho mais antropomorfizado? Respondendo à sua questão, habitualmente quando se fala da África, nomeadamente da região subsaariana, isso pode ser, de facto, uma das formas de identidade dessa mesma civilização, é o princípio animista. O que, em última instância, implicaria a ideia de que as religiões africanas tradicionais sejam profundamente animistas. Mas aquilo que eu encontro, posso voltar a mostrar o próprio slide, antigamente. Aquilo que eu encontro nesta região, pelo menos na religião africana, e segundo a tese destes autores, encontra-se também noutras regiões, propriamente em África, na África subsaariana, a ideia de um Deus transcendente, de um Deus, até diria, mais sofisticado do que propriamente os deuses que nós encontramos na tradição ocidental, que têm muitas vertentes ainda muito antropomórficas.
o Deus supremo destas religiões é um Deus totalmente transcendente, que não tem sexo, que não tem criação, ou seja, não foi criado, tem todo um conjunto de características bastante puras e bastante fortes. E isso é tratado em antropologia por estes dois autores, primeiro Andrew Lang e depois Wilhelm Schmidt, a ideia de que existiria, no fundo, na origem das religiões, a crença precisamente nestes deuses que nós detectamos essencialmente em África. Segundo estes autores, nomeadamente Wilhelm Schmidt, nós encontraríamos, no fundo, na raiz de todas as religiões. E é isso que permite à antropologia defender a ideia de que a religião é, em última instância, uma relação com o divino. E não é só animismo, não é só sagrado, não é só relação com parentescos, é essencialmente esta relação com o divino, supremo, e que depois, em certas zonas do mundo, passou a ter outras vertentes que não propriamente esta relação suprema. Em África, na África subsaariana, ainda manteve esta visão de um Deus celeste, um Deus propriamente do céu, que se pode descortinar. Foi por isso que eu invoquei a civilização chinesa e a civilização indiana. Também encontramos paralelismos aí. Na civilização chinesa também encontramos a ideia do céu, Tian, como um princípio supremo, e na religião hindu encontramos sobre duas formas, uma forma, podemos dizer, da noite e uma forma do dia, a ideia de que o céu seria o elemento fundante, o elemento fundamental de tudo o que existe. Mas no caso concreto nas religiões africanas, e que depois se espalhou pela América Latina, nomeadamente a religião da santeria, nós detectamos também essa presença de deuses supremos, e depois, na medida em que esses deuses são de tal forma supremos, transcendem de tal modo, no fundo, a realidade humana, que, em última instância, não estão muito interessados nos problemas ou nas preocupações humanas. Nesse aspecto, eu diria que se aproxima muito da visão filosófica que Epicuro tem sobre os deuses. Não sei se conhecem esse filósofo grego, Epicuro, que depois deu origem à escola do epicurismo, e Epicuro muitas vezes é apresentado como ateu. Epicuro não é propriamente ateu. Epicuro acreditava nos deuses. Acreditava era que os deuses não tinham nada a ver com os seres humanos. Não tinham qualquer interesse e preocupação propriamente com os seres humanos. Ora, neste caso do Olodumare, nós temos um pouco esta noção de um Deus totalmente transcendente, que não é propriamente uma realidade que os seres humanos perfilham ou comungam. Aquilo que os seres humanos perfilham é, sobretudo, na região de Yoruba, os orixás, que são, no fundo, figuras mais antropomórficas, estão mais próximas deles, e são, sobretudo, aquelas que são invocadas, em última instância, no caso da região de Yoruba, que cada ser humano, em última instância, deve realizar em si mesmo vertentes dessas mesmas orixás. Não sei se respondi à pergunta do Eliandro ou não. Mais ou menos. É do Pedro. A minha questão tem a ver com o seguinte: fico sempre com a sensação que há. Lá está, mais uma vez, os conceitos às vezes não são os mesmos para vários pontos de observação. Ou seja, no nosso discurso corrente, e mesmo ao nível da antropologia, falamos muitas vezes de animismo, referindo-nos a fenómenos onde existem pequenas entidades espirituais, uma espécie de deuses menores. Mas neste tipo de sociedades, de culturas e de religiões, isto está-me a lembrar, por exemplo, nas culturas pré-históricas aqui na Europa e na Península Ibérica, parece-me haver uma entidade, lá está, mais uma vez transcendental, digamos, mas que não tem uma forma antropomórfica, não tem... Então está a propor a concepção que foi defendida precisamente por Andrew Lang, ou seja, que na base de todas as mundividências religiosas existe sempre a ideia de um Deus oculto, escondido, que é supremo, que é transcendente e que não está diretamente preocupada com a realidade humana. Sim, mais ou menos, é um bocadinho por aí, que depois é interpretada pelos humanos em cada cultura de uma forma diferente, não é? Mas que eu identificaria até como uma espécie de energia, uma entidade qualquer. Daí chamar-lhe animista, na origem latina, de alma, de espírito, um espírito que animaria os objetos, as pessoas, a natureza em geral. Sim, do caso, por exemplo, do mito do Olodumare que eu vos falei, há um determinado momento em que o espírito do Olodumare vai dar vida às criações feitas para o Batalá, ou seja, ele faz criações de argila e depois incutido o espírito de Olodumare nessas mesmas entidades, da origem, no fundo, aos diferentes seres humanos.
Mas repare, quando nós falamos agora, por exemplo, em antropologia de civilizações, estamos a referir às grandes civilizações que existem atualmente, desde a civilização ocidental, a civilização budista, a civilização hindu-indiana, por isso a civilização africana, do sul da África, subsaariana, mas também podemos falar do norte da África. O Pedro, agora que é corrigir, não é o Leandro que estava a fazer a pergunta, é o Pedro está sobretudo a falar das dimensões mais históricas, ou seja, como é que isso se formou e se constituiu na base das ideias que parecem extremamente interessantes de Andrew Lang, ou seja, que existiria uma espécie, em todas as religiões, uma espécie de relação, quase diria, de um monoteísmo primitivo, que seria esses deuses do céu, não é? Que seriam deuses espirituais, ou Deus espiritual, que estaria que infundiria vida e espírito, no fundo, em todos os outros seres. Sim, é exatamente isso. E estava-me a lembrar daquela ideia da grande mãe europeia que parece preencher esta dimensão em todas as culturas europeias. Sim, sem dúvida. E que eu tenho muitas dúvidas em caracterizá-la como grande mãe, porque parece-me que as várias manifestações não há, obviamente, elementos femininos, mas acho que transcendem muito esse conceito de género. Sim, no caso do Olodumare, ele não é masculino nem é feminino, por isso. Exatamente. O mesmo acontece muitas vezes, e eu encontrei várias versões do mito africano, do mito que eu vos falei, por exemplo, em relação Olokun, por vezes é apresentado sob uma forma masculina, como foi, por exemplo, na história que foi narrada, outras vezes é apresentado de uma forma feminina. São variantes, no fundo, de interpretação, mas que ainda dão uma dimensão antropomórfica, este princípio do caos. Mas no caso do Olodumare, no fundo, ele sobretudo simboliza algo que transcende precisamente tudo o que é humano, esse espírito universal que está presente em muitas culturas, em muitas civilizações, mas que, curiosamente, na civilização africana, ou pelo menos nesta região, sejamos mais corretos, nesta região do Golfo da Guiné, teve uma enorme preeminência e ainda hoje é vivido ativamente, vivido de uma forma viva, como algo importante e decisivo. Mais questões que queiram colocar? Sim, professor. Diga, Eliandro. Sim, eu tinha aqui várias questões, não sei se depois há tempo, mas... Questões sobre estes mitos ou outras questões em geral? Não, era sobre os mitos. Tinha uma outra que tinha a ver com a antropologia biológica, mas posso deixar isso para a recepção de alunos, era mais uma curiosidade. Sim. Relativamente aqui aos mitos, eu estava a reparar é que neste último mito daqui dos orixás, aqui a personagem do Obatalá, quando ele cria inicialmente os seres humanos a partir da argila e eles aparecem deformados, não é? Se isto não terá algum paralelo, porque o Obatalá no fundo acaba por ser uma espécie de um demiurgo. Isso não tem um paralelo com o que os gnósticos e os neoplatónicos na altura advogavam, que no fundo a criação este é um mundo imperfeito, não é? É criado por um Deus imperfeito, pelo tal demiurgo. Isso não há um paralelo com essa criação do Obatalá, desses seres serem deformados. Este mito da criação tem duas visões. Tem, por um lado, o Olodumare, que é um Deus de uma instância perfeito, mas indiferente, ou seja, a ideia de um Deus indiferente, um Deus escondido, oculto, que em última instância só é o princípio espiritual. O Obatalá é, como diz, uma espécie de Deus imperfeito, um Deus que estabelece a relação entre o princípio de ordem e o princípio de desordem, é algo que está muito próximo dos humanos e, se quisermos, podemos estabelecer alguns paralelismos com outras mitologias, nomeadamente figuras mitológicas próximas dos deuses que ajudam, no fundo, os seres humanos. Eu estou a pensar, por exemplo, na mitologia grega e que tem também, por exemplo, alguma relação com as mitologias nórdicas. Nós encontramos a ideia, por exemplo, do Prometeu. Prometeu, já devem ter ouvido esse nome, Prometeu. Prometeu não é propriamente um deus, é um titã. Titãs são forças mais primitivas do que propriamente os deuses, mas que Prometeu vivia com os deuses, apesar de não ser propriamente um deus. E ficou sempre, segundo a mitologia grega, ficou sempre muito preocupado com os seres humanos, e, nomeadamente, é ele que vai roubar o fogo aos principais deuses, Zeus, para que os seres humanos tivessem alguma qualidade, tivessem alguma propriedade. E esse fogo, naturalmente, é o fogo do espírito. Eu acho que há aqui um paralelismo muito, muito grande, não é? É interessante, na mitologia grega, esse Prometeu, depois os deuses ficam de tal forma furiosos e irritados que o vão agrilhoar
Então, no fundo, perseguiu. Aqui também, neste mito, é o Locuno que, ao ver, no fundo, esta realização, fica de tal forma furiosa, ou furioso, depende do sexo, fica de tal forma furioso que decide lançar um dilúvio sobre a Terra. Sim, outra das questões era mesmo essa, e ele falar do Prometeu, se não achava que também acabava por representar melhor, se calhar, a identidade europeia, até mais do que o mito de Édipo, a história toda de ele ter roubado o fogo para entregar à humanidade, e o facto do fogo ter representado um papel crucial no início das civilizações, ou, por assim dizer, que há muitos que até dizem que a descoberta do fogo é que acaba por fazer com que a era do antropoceno se dê, e não tanto na altura da Revolução Industrial. Mas, e ao mesmo tempo que está associado depois ao mito da Caixa de Pandora. Acaba-se por ter aí esses dois paralelos que é um mito fundamental, é um mito que é tratado, por exemplo, também na literatura grega, nas obras de Ésquilo, em que ele fala precisamente tem uma obra chamada Prometeu Derivado, onde fala precisamente da tragédia do destino de Prometeu, que deu o fogo dos deuses propriamente aos seres humanos. Eu pus Édipo simplesmente como um dos grandes momentos da mitologia grega. Outro momento será, sem dúvida, Prometeu, e existem outros. Eu acho que é comum, se quiséssemos encontrar um ponto comum entre o mito de Édipo e de Prometeu, é o drama do conhecimento, a faculdade de conhecer e a capacidade que esse conhecimento tem como forma de ação no próprio mundo. Mais do que a questão do fogo, é esta capacidade que os seres humanos têm de conhecer a realidade e transformá-la propriamente à sua volta. O mito de Édipo talvez traga a mais do que o mito de Prometeu, é que no mito de Édipo existe a noção da dúvida, do ceticismo, dessa dúvida permanente, que eu acho que é uma das marcas fundamentais da cultura europeia. Esta ideia de que nunca temos verdades absolutas, que aquilo que podemos considerar verdadeiro poderá ser considerado depois como propriamente falso. E esta ideia, ou esta visão, está muito enraizada na busca científica no Ocidente, penso eu, e depois que se universalizou, no fundo. Sim. Pois estou a ver o ponto de vista, sim. Já agora isso até vai permitir precisar um seguinte aspecto. O mito de Édipo é um mito, não é uma mitologia. Pode ser um mito. Sim, exato, claro. Uma mitologia é algo mais vasto, mais amplo, é um sistema de mitos. E tanto Prometeu como Édipo fazem parte, no fundo, da mesma mitologia, como, aliás, o mito da Europa também. Aliás, não é por acaso que o nome Europa surge precisamente a partir de uma divindade desta história. Claro, mas como é que, no fundo, a tese do professor relativamente à mitologia e à civilização se relaciona com a teoria do Campbell, relativamente a haver uma espécie de padrão unificador de todas as mitologias? Sim. No caso de Joseph Campbell, que o nome que eu sobretudo aprecio aquela obra, O Herói de Mil Faces, que é, no fundo, mostrar que todos os mitos não são mais que metamorfoses de um mito original. Por isso a ideia do autor vai um pouco mais longe do que a minha. A ideia de Joseph Campbell é que existe um único mito, o que ele chama Urmitos, do alemão, por isso o mito originário, do qual, no fundo, todos os mitos não são mais do que metamorfoses. Aí não estaríamos perante propriamente a busca de um princípio civilizacional, estaríamos a busca de um princípio universal da humanidade. Eu procuro ser um pouco mais prudente, ou seja, mesmo que possam existir, e existem, como vimos, muitos paralelismos entre mitos, por exemplo, africanos e mitos judaico-cristãos, mesmo assim eu penso que correspondem a sensibilidades diferentes. Não defenderia a tese que foi muito comum no princípio da antropologia, que existia no fundo uma única civilização do qual no fundo todos caminharíamos. E a tese do Joseph Campbell, em última instância, vai apontar para a ideia de um princípio unificador de tudo aquilo que se pensa e se cria. Porque há um mito originário, e esse mito tem diferentes fases, tem diferentes momentos propriamente determinados, que têm a ver, no fundo, com o que, segundo Joseph Campbell, são formas que traduzem a relação do ser humano com o mundo em geral, e que têm a ver com o momento em que o ser humano se sente perdido, que depois é capaz de vencer-se a si mesmo e vencer o mundo à sua volta, que se transforma provavelmente no herói. Há todo um conjunto de passos que fazem parte desse mito originário que ele estuda e que desenvolve, e que também era meu objetivo, diga-se, era meu objetivo nesta parte da antropologia da cultura, analisar. Eu tinha um ponto precisamente sobre a questão do imaginário, onde as teorias de Joseph Campbell, por isso, se inscreveriam bastante bem. E até era para vos apresentar uma entrevista que foi feita a Joseph Campbell,
em que ele fala precisamente do seu livro O Poder do Mito, que é provavelmente a obra mais simples e clara, porque é uma espécie de introdução à sua própria teoria. Sim. Mas o professor vai ao ponto de poder dizer que haja um paralelo, que também, no fundo, estamos a falar em termos civilizacionais, em termos linguísticos haverá um paralelo, ou seja, cada grande grupo linguístico poderia ter um sistema de mitologias associado. Pronto, neste caso estava a pensar nas línguas indo-europeias e tem muitas semelhanças em termos das suas mitologias. Bem, mas com uma diferença grande entre, por um lado, a Índia, por um lado, a Europa. Exato, sim. Há raízes comuns, mas há aqui uma diferença a apontar, sem dúvida. Diria que mas há uma sobreposição, né, nessas duas... Claramente há uma relação entre a cultura e a linguagem. Não é por acaso que existe o mesmo número de culturas do que o mesmo número de línguas que são faladas no mundo. Por isso, tem que haver uma relação existente. Essas línguas geralmente têm uma tradução poética, oral poética. E essas traduções poéticas geralmente são uma forma de epopeias, de histórias da criação, histórias, muitas vezes até que estão na base das diferentes religiões. Por exemplo, o mito os mitos que são contados no Gênesis da Bíblia, os mitos que são contados nos textos poéticos hindus, os mitos que são contados na China, os mitos que são contados na Europa. Então essa dimensão simultaneamente religiosa e simultaneamente epopeica, um herói que se desenvolve. Por isso eu diria que, aceitando esta ideia simples, pacífica, de TSL, segundo a qual uma cultura, em termos muito grande, por isso uma civilização, deve ser perspectivada, sobretudo, a partir da sua mundividência. Bem, eu diria que como conhecer a mundividência, se não precisamente olhar para esses textos que são fundadores no fundo da determinada civilização. Sim, ok, professor, sim, eu percebi. Tinha só uma questão mais prática. No meu caso, eu vou fazer o teste em janeiro. Como é que faço na aula de quarta-feira? Tenho de... Não tem que aparecer. Simplesmente eu peço a todos aqueles que decidirem fazer o teste em janeiro que me enviem um e-mail simplesmente dizer é a minha decisão fazer o teste em janeiro. Não. Okay. Professor, desculpe, eu não apanhei a possibilidade de fazer o teste em janeiro? Sim, é uma possibilidade que é dada na faculdade, até foi uma decisão do atual diretor. É de fazer via exame, certo? Sim. Um teste, não vou propriamente fazer mais nada do que propriamente um teste. Por isso, todos podem se candidatar, não há limites, não há pagamento de taxas, e esse teste, se a memória não me falha, foi marcado para o dia 13 de janeiro, às 2 horas. E quanto ao teste de quarta-feira, seria presencial? O teste de quarta-feira também será por Zoom. Vocês vão receber, ou esta tarde ou amanhã de manhã, vão receber precisamente um convite para uma sessão Zoom só para o próprio teste. Quando aparecerem para o teste, devem seguir o link desse mesmo convite. E receberão também, uma meia hora antes, vão começar a receber nos vossos e-mails o próprio teste. Para, no caso de terem dificuldade de entrar na sessão Zoom, poderem ter, no fundo, o próprio teste e, depois de completar o teste, envia-me, por volta das 3h30, envia-me para o meu e-mail. Está bem, obrigado, professor. Obrigado eu. Mais alguma dúvida sobre esta questão do teste, que é importante? Sobre o teste, não. Queria-lhe só perguntar se na quinta-feira vamos ter ainda a recepção. Sim, eu vou manter a recepção de quinta-feira, por isso das 5 às 6. Ok. Até que não tenho outra forma de despedir de vocês, não é? Por isso posso dizer, porque ainda vamos ter propriamente o teste e depois já não vamos ter mais aulas, por isso será o último momento, enfim, para não ser só sobre o teste que terminamos. Ok. Tá bem. Então, muito boa tarde a todos. Eu tenho uma questão. Corra bem o teste. Lembrem-se que o teste é neste dia 16. Vão receber o convite. Se não conseguirem entrar na sessão Zoom, vão receber também por e-mail, no e-mail que tiverem registrado na faculdade, são os serviços da faculdade a enviar propriamente o teste, que o vosso ensaio deve ser entregue até o dia 18 pela noite dentro, só no dia 19 de dezembro é que vou ver o meu e-mail, amanhã é que vou ver por isso os próprios trabalhos, que as notas vão ser lançadas no dia 6 de janeiro, se não falha, esse que é o limite que o diretor estabelece, e vocês depois podem sempre perguntar quais foram as notas individuais que tiveram nos diferentes elementos, seja no ensaio, seja no teste, seja nas perguntas do teste, e podem também decidir fazer por isso o teste de janeiro, que substitui todos os outros elementos. Muito obrigado pela vossa atenção e até quarta-feira. Obrigado. Boa tarde.